how are you doing? Students, today is May 20th and we will finish our review today. Então hoje são 20 de maio, hoje a gente vai finalizar a nossa revisão com os últimos conteúdos que estão faltando, alright? Então vou pedir que vocês de início logo já busquem logo o livro Impact and open it on page 30, alright? Então, com o livro em mãos, na última aula a gente falou sobre family members, esse conteúdo aqui de cima, tá? E aqui abaixo a gente tem quatro palavrinhas que a gente acrescentou também no conteúdo, tá bom? Que eram um adjetivo, na verdade 3 adjetivos e um verbo. Beleza. O que tem de mais esses verbos aqui? A gente precisa saber utilizar eles, tá? Porque não é simplesmente jogar eles na frase e esperar que eles façam o sentido, né? Então a gente tem aqui, vamos começar com o enjoy. Então, o enjoy, gente, é o sinônimo de like. Ele serve como um sinônimo do verbo like. Só que a gente usa ele de um modo diferente. Vamos colocar então ele nessa quarta opção aqui, gente. Like doing something. Tá bom? Então, um exemplo com o enjoy pode ser I enjoy fishing. Vocês repararam que o verbo no final é utilizado com ing. Tá? I enjoy fishing. Beleza. Próxima palavra, adjetivo famous. Famous, famoso. Então, para a gente utilizar essa palavrinha aqui, a gente utiliza ela juntamente com uma preposição for. For example, Thomas Edison is famous for the invention of the light bulb. Tá? Então, Thomas Edison é famoso pela invenção da lâmpada. Ok, students? A gente vai jogar ele, então, gente, nesse number 2 aqui. Known by many people. Conhecido por muitas pessoas. Próximo adjetivo. Good at. Observem que ele já veio com a preposição, diferente do famous. Então, aqui no good, a gente tem a palavrinha at. Então, se a gente vai dizer que a gente é bom em alguma coisa, a gente vai falar a sentença mais ou menos assim. I am good at playing soccer. I am good at playing soccer. Então, eu sou bom em jogar futebol. Na realidade, o teacher não é bom coisíssima nenhuma em futebol, gente. Alright, próximo adjetivo. A gente vai jogar o good at aqui na number 1. Able to do something well. E o último a gente tem interested in. Outro que já veio com a preposição aqui no final, in. Então, ele só vai ser utilizado com in. Então, para me dizer que eu gosto, que eu sou interessado em alguma coisa, eu uso essa palavra aqui. A gente vai jogar ele aqui na number 3. Wanting to know more about something. For example, I am interested in art and literature. I am interested in art and literature. Ok, students? Então, por acaso, digamos que esses adjetivos venham a cair numa questão de múltipla escolha. Tá? Olha a dica. Olha o bizu, como dizia antes, né? Vocês lembram? Fiquem atentos nessa preposição que segue eles, tá? A gente tem uma dica para cada um deles. O enjoy, ele é seguido por outro verbo no gerúndio, ou seja, com ing no final. O famous, ele segue com a preposição após ele. Qual foi a preposição que eu falei? For. O good vem com a preposição at no final. E o interested com in. Então, esse bizu aqui pode valer 1 ou 2 pontos na prova, hein? Ok. Next part of our review is the verb be and have. Então, o nosso próximo ponto da revisão são os verbos be and have. São os verbos ter e o verbo ser ou estar. Tá bom? Então, a gente tem aqui para cada um deles, gente, um significado que vocês vão diferenciar. Somente assim vocês vão conseguir resolver questões com be e com have, tá? Cada um deles tem um significado bem distinto, tá? Basta vocês prestarem atenção na sentença a ser trabalhada, pedida ali naquela questão, tá bom? Então, a gente tem como sentido para o be, vamos escrever aqui em cima,
que significa, gente, be? Be é igual a dois sentidos pra gente, ser ou estar. Exemplos de sentenças, a gente pode falar assim: I am happy. Essa frase está no sentido de estar. Então, eu estou feliz. Outra no sentido de ser: I am a teacher. Então, eu sou um professor. Então, a gente tem dois sentidos aqui, tá bom? Podem observar. O be é com sentido de ser. Ah, mas aí eu não encontrei a palavra be. Você não encontrou a palavra be porque ela está conjugada. A gente não usa o verbo be na frase desse jeito aqui, não, tá bom, gente? Então a gente conjuga ele. O verbo conjugado para a primeira pessoa é am. Essa forma aqui, tá bom? Tem mais duas outras formas que vocês também se lembram. A primeira é am. A segunda é is. E a terceira é are. Então temos essas três formas para o verbo to be. Bem, gente, o verbo have, ele é o verbo ter ou possuir, se vocês preferirem assim, ter ou possuir. Então a gente tem essas duas formas aqui. Quando a gente vai formar frases com o verbo have, a gente utiliza então have ou has. Como assim? Então, dependendo de quem for o sujeito da nossa frase, a gente vai utilizar uma das duas formas aí. Então, por exemplo, para as pessoas I, you, we and they, a gente usa have. Então, na frase I have a car, I have a car, quer dizer eu tenho um carro, né? Então, eu utilizei have. Para he, she, it, atentem bem para essas três pessoas, tá bom, gente? He, she, it. A gente vai utilizar, por exemplo, she has a car. Ela tem um carro. Então eu falo dessa maneira: she has a car. A forma negativa desses dois verbos, gente, ela vem com o verbo to be após, tá? Como a gente pode ver aqui nesse exemplo de sentença, isn't. Com are seria aren't. Com am seria am not. Tá bom? A gente está falando de um assunto aqui que vocês já viram e que vocês não podem deixar de praticar esse verbo, gente. Ele é o verbo mais utilizado da língua inglesa. É por isso que ele é tão estudado assim, né? Muitos alunos me perguntam: verbo to be de novo, tá? A gente sempre estuda o verbo to be, mas sempre com algum detalhe a mais, tá? Então, por isso que a gente vê muito ele. Ele é muito utilizado, tem muitas funções diferentes, tá bom? Já a forma negativa do verbo have, a gente faz acrescentando essas duas palavras aqui, que eu creio que todo mundo lembra também, right? 6 year, a gente acrescenta don't or doesn't. Então, nas duas sentenças de exemplo que eu dei, I have a car, por exemplo, essa sentença, para me negativar ela, gente, eu faço isso de um modo muito simples. Don't have a car. Tá bom? Eu tiro, vira uma afirmação. Coloco, virou negativa. E para o she, teacher, como faz? O she, usa o outro, tá bom? Doesn't have a car. She doesn't have a car. Então agora eu utilizei doesn't para she. Também uso para he e para it. Ok, students? Então, muito bem. Esse ponto que eu falei aqui, gente, de saber como faz a negativa das formas, é com certeza um outro ponto que irá ser cobrado nas avaliações de vocês, tá? Então fiquem atentos em questões como essa daqui, ok? Então foi uma questão utilizada em sala de aula que a gente fez inclusive a correção, mas a gente precisa fazer novamente. Então eu vou fazer aqui a correção com vocês brevemente, tá? Quem tiver feito, corrige. Quem já tiver corrigido, presta atenção aqui novamente. Então, da número 11. Então, aqui a gente vai escrevendo aqui as respostas, tá bom? Entre parênteses, vocês têm be ou have, tá? Caso vocês tenham uma pergunta, vai vir desse modo aqui, ó. You have, ou então you
be. Ele tem que especificar o pronome que vocês vão fazer aquela pergunta. Então vamos lá. A gente vai começar a fazer a leitura do texto. E não se antecipem dizendo, aqui com certeza é tal verbo. Leiam a frase toda, tá bom? Porque com o verbo to be, vocês precisam saber quem é o sujeito daquela frase, pra gente dar continuidade. Então vamos começar. Gente, começou com this. Para pronome demonstrativo, vocês precisam lembrar, this é um pronome demonstrativo do singular. Então aqui, gente, por ser do singular, eu vou utilizar is. Então, this is a picture of my family. There are 5 of us. Qual forma de verbo a gente usa para a pessoa I, gente? Acabei de falar. A gente usa have. I have one sister and one brother. Pronto, você chegou aqui no espaço. Não tem nada agora. Tá aqui embaixo, olha. Prestar atenção, ó. Have not. Então quer dizer que vai ser negativo. Como a gente faz sentenças negativas com have? Primeiro o nosso auxiliar, don't. Isso porque eu sei que o sujeito é we. Então, we don't have animals. Próxima. Diminui um pouco mais essa letra. Próxima. Aqui. But we. Cheguei no verbo to be com a pessoa we. Então, we are. But we are all interested in animals. My brother. Meu irmão. Não é ele, então será is. My brother is really crazy about crocodiles. He, chegou no have, que tem como sujeito a pessoa he. Então, has. He has crocodile posters, books and DVDs. His hero. Sempre analisem o sujeito. His hero, você tem que saber se é ele, se é você, se é nós, enfim. His hero, o herói dele, é quem, gente? Ele, right? Então, he. Resposta. His hero is Steve Irwin. My sister and I. Muita atenção para essas que vocês encontram duas pessoas, tá bom? Se vocês têm duas pessoas, com certeza é no plural, tá? Então, minha irmã e eu não somos, olha aqui, ó, not be. Crazy about crocodiles. Então, are not. Quem preferir a forma contraída pode colocar assim. Aren't. Tanto faz, tá bom, students? Continuando. But we love big cats. My sister is only 4 years old. And she... Próxima. Já tá ficando fácil, né, gente? And she has a lot of toys, toy lions, tigers. Our horse. Gente, o is também é utilizado para animals, tá bom? Então, our horse is next to the zoo. How about you? Gente, chegamos em duas perguntas aqui. You, be e tem you have. Ok, então calma. Lembra que para fazer a pergunta a gente troca de lugar, tá? Sujeito e verbo. Então a gente faz a troca e já montou a nossa pergunta. Beleza. Aqui vocês já tem, ó, o sujeito aqui na frente, o verbo está depois. O que a gente vai fazer? Qual verbo eu utilizo com... Qual forma do verbo to be eu utilizo com you? Sabendo que eu utilizo are, primeiro eu vou colocar ela. Are, depois o you. Are you interested in animals? E chegamos na pergunta com have. A gente vai fazer o mesmo procedimento com o have, tá? Então, no início da nossa frase, a gente vai utilizar o auxiliar. E quem seria o auxiliar que a gente usa com have? Gente, do. Então a pergunta vai ficar: do you have? Ok. Muito bem, acertaram todas. Erraram uma ou duas, eu creio, tá? Então vamos para o nosso próximo ponto da nossa revisão. On page 34, we have 4 words. Então na página 34 a gente tem 4 palavrinhas que também irão cair no teste de vocês. Que são elas:
breakfast, dinner, lunch and meal. Pessoal, a gente fez a leitura desse texto e a gente descobriu essas 4 palavrinhas, que eram o café da manhã, breakfast, o jantar, dinner, lunch, que é o almoço. Essa palavra meal significa refeição. Ok, então aqui são 3 meals. 1 meal, 2 meal, 3 meals. Breakfast, dinner and lunch. Muito bem. Para a gente utilizar essas 4 palavrinhas aqui, relativas a café da manhã, almoço e jantar, a gente vai utilizar, adivinha que verbo aí, galerinha? A gente acabou de falar desse verbo. Verbo have. Ah, mas o verbo have não é o verbo ter? Ele também pode ser usado para comer e para beber. Tá bom, gente? Enquanto os outros verbos, comer, por exemplo, né? E beber também existem. Eat and drink. No caso aqui das refeições, a gente vai utilizar eat também. Então, have and eat. Os 2 verbos podem ser utilizados. Mas eu digo para vocês, adianto já, que o mais comum é have. Vai que tem outra questão na prova que fala sobre refeição, que fala sobre a hora de almoçar, a hora de jantar, a hora de tomar café da manhã. Então, por exemplo, né? What time do you have breakfast? Que horas você toma o café da manhã? Você vai falar I have breakfast. Faltou o B. I have breakfast at 6 o'clock. I have breakfast at 6 o'clock. Então eu tomo o café da manhã às 6 da manhã. Tá bom, gente? A gente pode utilizar esse verbo aqui, have, com todas as outras refeições que vocês encontraram. Se for, por exemplo, o almoço, I have lunch at 12 o'clock. I have dinner at 7 in the evening. Tá? Então a gente pode utilizar de todos os modos aí. Ok, students? Esse aqui é um ponto muito rápido que eu queria comentar com vocês. E para a gente chegar aqui finalmente no último conteúdo a ser revisado. Então, aquele conteúdo, já que falou de comida, ele já puxa para um outro assunto, que é esse daqui, gente. Count and non-count nouns. São os substantivos contáveis ou incontáveis. Então, a gente precisa identificar aquele alimento. A gente trabalha assim, né? A gente primeiro ensina sobre comida e posteriormente a gente fala sobre os alimentos contáveis e os incontáveis. Então a gente tem aqui esses 2 nomes: count, tudo que você pode contar, and non-count, tudo que você não consegue contar, tá? Então, por exemplo, a gente pode contar coisas sólidas, tá? Como unidades, tá? Algo que for líquido, algo que for pó, algo que for sólido, mas que for, de certa forma, serve muitas pessoas, é considerado incontável, tá bom? Esse é um conteúdo muito relativo. Tem coisas que vocês vão falar que é contável pra gente, mas para alguns falantes de inglês, aquilo não é contável, tá bom? Então, basta analisar aquela palavra de um modo geral e você consegue constatar se ela é contável ou não, tá bom? Então aqui a gente tinha abaixo alguns alimentos, como chicken, juice, burger, water, lettuce, banana, tomato and honey, para que vocês classificassem esses alimentos em contáveis ou incontáveis. Vocês iam colocar C for count and N for non-count. Então, vamos fazer isso agora aqui. Let's go. O que vocês acham, na opinião de vocês? Chicken é contável ou não? A gente está falando do animal ou está falando do alimento? Tem que considerar
isso tudo, tá? Então a gente aqui, gente, está falando do alimento, tá? No meio todo aqui que a gente está falando são alimentos. Então, gente, isso aqui é considerado non-count, tá bom? A chicken é considerada non-count, porque a gente não pode contar quantas galinhas a gente comeu, tá bom? A gente não come um frango inteiro, come. Quem come um frango inteiro aí? A não ser que você esteja com muita fome, né? Mas acho que ainda assim não dá, tá? Então, se for considerar o animal, dá para contar, tá bom? Então, muitas galinhas, que inclusive é chamado de um outro modo, é chamada de hen. Então, se eu for me referir ao animal, eu uso esse outro termo, hen. Eu falo, I have 15 hens in my farm. Eu tenho 15 galinhas na minha fazenda, tá bom? Se eu for falar do alimento, non-count, alright? Próximo, juice. Todo mundo sabe o que significa juice? I hope so. Juice é suco, gente. Então, como eu tinha falado antes para vocês, tudo que for considerado líquido e não tiver uma unidade de medida, pessoal, então como é essa unidade de medida? Não tem dizendo se é um copo, se é um litro, enfim, se é uma garrafa, enfim. É considerado non-count, então líquido não se conta, tá bom? A não ser que você diga one glass of juice, aí eu posso contar, mas eu não estou contando suco, estou contando copos. One glass of juice, please. Um copo de suco, por favor. Próximo, chegamos no burger. Who likes burger? I love burger. Students, burger is considered countable. É contável, sim, gente, o hambúrguer, tá bom? É porque ele vem numa quantidade que uma pessoa consegue comer, não é? Então, count. Water, novamente chegamos no líquido. Non-count. Lettuce. Gente, e aí? Alface, conta ou não conta? Então, na minha concepção de teacher, eu tenho visto materiais que traziam lettuce como countable e outros materiais como non-countable. Então, eu acabei aceitando a mais relevante, tá bom? Então, para mim, is non-count. Então, não dá para se contar alface, dá para se contar folhas de alface ou então um maço inteiro de alface. Aí sim eu considero countable. Ok? Banana. Is banana countable or non-count? It's countable. You can count one banana, two bananas. Alright? Tomato. The same. One tomato, two tomatoes. E a última, honey. E aí? Honey significa mel. Contável ou não? Non-countable. Então, beleza. Então, existe um modo também de saber se alguma coisa é contável ou não, que é tentando colocar no plural. Então, por exemplo, vamos considerar juice. Gente, juice é uma palavra no singular. Ele, por ser incontável, não possui plural, tá? Então, a não ser que a gente fale de um modo. Mas vamos deixar um pouco mais claro aqui. Então, exemplo, eu tenho... Você não fala one juice. Quando a gente estava falando disso em sala, teve uma pessoa que falou assim: dá pra contar sim. Se eu chegar no restaurante e pedir, me dá 2 sucos, por favor. Infelizmente isso não existe. É um modo de dizer. A gente fala assim: por favor, me dê 2 sucos, senhor. Então me dê 2 águas. Isso é normal pra gente, mas não é o correto de se dizer, tá bom? O correto seria: me dê 1 copo, ou então 2 copos de suco, ou 2 garrafas, enfim, gente, tá? Então, substantivos incontáveis não possuem plural desse jeito aqui, tá bom? A não ser que vocês estejam falando de vários tipos de suco. Aí você pode dizer, né? Vários tipos de sucos foram feitos, tá? Por exemplo. Tá bom? Então esse é o outro modo da gente diferenciar contável e incontável. Então existe mais um ponto que eu queria aqui comentar com vocês ainda sobre esse assunto de contáveis ou incontáveis, que é o uso de 2 palavrinhas. As palavras, vou destacar aqui para vocês, as palavras
some e a palavra any. Some and any. Qual é a diferença aqui entre essas duas palavras? Então, eu vou escrever aqui novamente para vocês sobre o uso dessas duas palavras. Então, primeiramente, o que elas significam? Some significa um pouco de, tá bom? Então, o que ele significa? Quando é que ele é utilizado? Ele é utilizado para sentenças afirmativas. Sentenças afirmativas. Então, você fala, por exemplo, assim: I want some coffee. I want some coffee. Então, você pode utilizar desse modo. O any, adivinhem, ele é utilizado em sentenças negativas. Por exemplo, I don't want, já neguei a frase, né? I don't want any juice. I don't want any juice. Eu não quero nenhum suco. Então aqui, gente, vocês podem ver que no singular a gente usa artigos definidos, o a e o n, por exemplo. E também, gente, o any é utilizado em perguntas. Então aqui, por exemplo, are there any cooks in the cabinet? Próxima. There are some sugar, afirmando, utilizando some. Negativa. There aren't any chocolate chip cookies. Muito bem. E se for contável aqui embaixo, a gente pode especificar a quantidade. Então, is there a banana in your lunchbox? Tem uma banana na merendeira? E aqui, but there is an apple. Mas tem uma maçã. E com os incontáveis, olha, geralmente a gente usa aqui os dois também. Is there any water? Tem alguma água na sua garrafa? Tem água na sua garrafa? Próximo. There's some juice in the fridge. Tem um pouco de suco na geladeira. Tá? E para negativas aqui embaixo, ó. There isn't any bread. There's some juice. Então, revisando o último conteúdo a ser revisado. Some e any. Some utilizado em sentenças afirmativas. Ele pode ser usado em perguntas quando você for oferecer alguma coisa para alguém. Então, por exemplo, do you want some coffee? Como eu estou oferecendo algo para você, eu posso utilizar o some. Já o any, ele é utilizado em negativas e em perguntas. Outra coisa, né? Os dois são utilizados para substantivos contáveis e incontáveis, como vocês viram que a gente comentou aqui dos dois lados, count and non-count nouns. Então é isso, gente. Esse é o último conteúdo nosso a ser revisado. Tá? Eu espero que vocês tenham feito, tenham acompanhado as aulas direitinho, acompanhado essas 3 últimas revisões que a gente fez, tá bom? E a aula de hoje fica por aqui com essas revisões. E a nossa provinha será na sexta-feira, tá bom? Ela vai ser enviada de manhã cedinho para vocês. Vocês vão ter até segunda-feira para responder essa provinha. Ok, students? Então, tio Renier fica por aqui hoje, tá bom? Bye bye, see you next class.